é Celso Gomes, né? Eu vou ser o professor dessa disciplina em que a gente vai trabalhar um pouco alguns fundamentos aí da composição e alguns processos relacionados a isso. Então nessa primeira aula eu gostaria de discutir inicialmente um pouco da importância da composição frente ao desenvolvimento de habilidades e conhecimentos musicais dos músicos e no caso dos aprendentes musicais. Existem várias pessoas que consideram a composição como uma atividade exclusiva dos grandes mestres da história da música, seja popular ou erudita, alienando os estudantes e as pessoas que praticam essa arte de forma amadora ou mesmo até profissional, né, de forma básica desse fazer musical. Eles tiram essa possibilidade da composição dessas pessoas, né? Então a ideia aqui é que a gente possa conceber e entender que a composição musical é um elemento importante para qualquer um que vá trabalhar a linguagem musical, tá? Principalmente aquelas pessoas que querem se expressar musicalmente. Tá? Bom, entretanto, nós temos vários pesquisadores musicais, né, principalmente da área de educação musical, que consideram a composição musical como um processo essencial da aprendizagem e desenvolvimento da música, devido à própria natureza, né? Dentre esses pesquisadores, a gente pode destacar Keith Swanwick, tá? Que é um grande pesquisador da área da educação musical na atualidade. Tá? Outro autor nesta área aí também é importante, aí, principalmente na área do processo de ensino-aprendizagem musical, no sentido mais específico da música mesmo, é o Paul Hindemith. Ele considera que a composição não é exatamente um ramo específico do conhecimento da área musical e que deve ser ensinada apenas àqueles talentosos ou suficientemente interessados na área de produzir música. Tá? A composição musical é simplesmente a culminação de um sistema saudável e estável de educação musical, cujo ideal é formar não um instrumentista, um cantor ou arranjador especialista, mas um músico ou uma pessoa com conhecimentos musicais e da linguagem musical, né, dos signos musicais de uma forma mais ampla, mais universal. Portanto, a gente pode considerar nessa disciplina que a composição ela vai ser um aspecto, ou seja, um processo e um produto dentro de uma visão mais abrangente de educação. Ou seja, nós vamos entender que a composição musical é um processo específico que acontece sempre que se organizam ideias musicais, elaborando-se uma peça, ou seja, uma improvisação feita por uma criança, o xilofone, né, com total liberdade e espontaneidade, né, uma obra concebida dentro de regras, né, ou princípios estilísticos, ou mesmo não. Tá? Então a ideia é que a gente possa trabalhar a composição musical também dentro do contexto, por exemplo, que mostra, como eu já disse, o Keith Swanwick, né, que vai além do aspecto de formar compositores especialistas. A composição, aqui, ela se mostra como uma ferramenta poderosa para se desenvolver a compreensão sobre o funcionamento dos elementos musicais, pois permite um relacionamento direto com o material sonoro, com a formação de metáforas sonoras. Um outro grande pesquisador da área da educação musical, chamado Schaeffer, ele argumenta que promover a composição junto às pessoas que estão trabalhando o aspecto do ensino-aprendizagem musical é um dever, né? Pois a educação musical, ela, com esse viés, com esse entendimento, ela assume aqui o oferecimento de um espaço para criação, não se limitando apenas ao aspecto da reprodução de obras de compositores. Ou seja, a gente vai trabalhar o aspecto da expressão musical, indo além do aspecto tradicional de ensino da música, que prima por separar alguns sujeitos como
compositores e outros sujeitos como a performance e outros, né, como apenas ouvintes. Então a ideia é que a gente possa trabalhar a linguagem musical de uma forma mais ampla, tá? Dentro dessa perspectiva, nós podemos nos perguntar como a gente pode iniciar nossos estudos de composição musical tendo em vista esse arcabouço. A ideia que eu trago aqui é que os compositores, eles são pessoas que não são exatamente aquelas que a gente imagina, né, de uma forma mais romântica, que são pessoas que ficam sentadas à espera da inspiração, que são pessoas dotadas de possibilidades extrasensoriais que vêm e que não estão presentes na maioria das pessoas. Na verdade, a composição é uma arte que precisa ser trabalhada, né, de forma a se desenvolver habilidades e aprendizagem a partir da própria experiência, ou seja, da prática mesmo. Todos nós lemos, né, e lembramos de que ao começar alguma experiência musical, né, a gente tem conhecimento com alguns elementos, né, de lembranças, de metáforas, de coisas, elementos específicos que nos remetem a outros elementos, não só musicais, mas da nossa vida, né? Então, um som, por exemplo, ele pode nos remeter a alguns aspectos específicos, né, e trazer à nossa mente alguns elementos sígnicos, né, e metafóricos que a gente possa trabalhar. Então a gente vai trabalhar inicialmente com esses elementos para que a gente possa trabalhar e desenvolver esses aspectos de criatividade. Nesse sentido, a gente vai trabalhar também o aspecto da improvisação, ou seja, a gente vai trabalhar o improvisar e o ouvir como elementos importantes para o exercício da composição. Tá? Assim, a gente pode compreender que ao ouvir, né, uma boa música e fazer esses exercícios que a gente vai propor aqui, nós poderemos trabalhar muitos aspectos relacionados a esse desenvolvimento de habilidades e competências frente ao aspecto da composição, tá? Então, uma possibilidade é que você possa, né, trazer aí alguns elementos de sons da sua realidade, tá? Então, a gente pode tirar boas lições das músicas, dos sons que a gente estão presentes ao nosso redor, que a gente já está acostumados a trabalhar. Ou mesmo trabalhar um instrumento. A gente pode pegar um instrumento, né, ou mesmo cantando, e desenvolver ideias musicais tendo em vista essas possibilidades sígnicas, tá? E aí, eu peço que vocês experimentem isso, né? Experimentem trazer esse aspecto composicional, não se apegando a aspectos teóricos nesse primeiro momento, tá? E produza música de alguma forma, pode ser percussivo num instrumento que não é de percussão, pode ser. Caso você fique satisfeito com a música que compôs, ótimo. Do contrário, o melhor é a gente começar a trabalhar com esses elementos que você desenvolveu inicialmente e fazer alterações, ou seja, ouvir, pensar e refletir sobre esse resultado, porque o fundamental é que você possa praticar o exercício da composição de forma sempre a estar aberto a atitudes de experimentação e lapidação dos elementos sonoros que você vai trabalhar, tá? No material dessa disciplina, no início, você já vai ver alguns exercícios, né, algumas indicações de exercícios para buscar a inspiração para a composição musical. Então, uma estratégia interessante é buscar na natureza, como eu disse, no seu redor, elementos inspiradores, tá? Então, você pode ir em algum local, num bosque, numa biblioteca, numa estação de trens, tá? E durante 5 minutos ficar lá e buscar captar elementos sonoros. E é interessante que você possa registrar isso, tá? Então, você pode fazer uma lista, né, dessas formas, trabalhando essas sonoridades, você pode escrever e até representar com desenhos, isso fica a seu critério.
descrevendo do jeito que você achar melhor, indicando esses sons. São sons breves, fortes, longos, fracos, de ataque, ásperos, né, suaves. Então você vai tentar trabalhar esses aspectos. Isso é um exercício de composição já, tá? Durante todo o tempo em que estiver fazendo esse exercício, o importante é que você sempre lembre das 3 etapas: ouvir, relembrar e registrar, escrever. Outro exercício indicado, né, no nosso guia e que foi, né, trazido das ideias de Howard é a possibilidade de você pegar um instrumento, né, pode ser um instrumento que você já está acostumado a tocar ou um instrumento que você não está acostumado, e possa trabalhar com a produção de sons. Então pode ser um instrumento simples, qualquer instrumento. Tá? Esse autor, que a gente cita lá no nosso guia, ele indica a possibilidade de a gente tocar esse instrumento investigando os sons que ele é capaz de produzir. Então fazendo experiência, tirar sons fortes, fracos, longos, breves, né? Trabalhar a variação na maneira de tocar um instrumento. Tá? Se ele for de percussão, a gente pode usar baquetas, ou usar a mão, ou usar outras possibilidades, lógico, sempre respeitando os limites e a configuração do instrumento, né? A ideia é que a gente possa não tirar som deles e não machucar o instrumento, né? Então a ideia básica é essa. Depois de ter descoberto aí um número razoável de sons, a gente pode fazer uma lista deles, tá? Então talvez colocar, por exemplo, eu tô com a guitarra aqui, eu posso fazer alguns sons, né? Posso trabalhar com elementos de percussão aqui, ou seja, eu vou trabalhar com possibilidades diferentes que a guitarra geralmente é utilizada, né? Então eu posso trabalhar dessa forma. Então tem alguns sons aqui, então eu posso listar esses sons. Tem os sons mais graves. E posso tentar organizar esses sons. Então tem os sons graves, tem os sons agudos. Tem alguns outros tipos de sons que eu posso utilizar, né? Posso tocar, por exemplo, tirar sons, né? De onde que não geralmente se tira sons, né? Pode ser daqui, né? Então eu posso tirar sons de locais diferentes, fazer percussão, né? E ordenar isso para depois eu poder transformar esses elementos e esses sons, né, listados e ordenados de uma forma que nós julguemos melhor e organizemos eles no sentido de trabalhar uma composição. Tá? Por exemplo, a gente pode utilizar um instinto aqui e o bom senso para arrumar, partindo dos sons mais fracos para mais fortes, ou então de acordo com a altura, tá? Do mais grave para o agudo, do agudo para o mais grave. Então, a gente pode trabalhar e tocar esses sons em ordens, listando e depois trabalhar de uma forma crítica a composição de possibilidades de frases sonoras, tá? De frases musicais. Outro exemplo que a gente tem é a possibilidade de se trabalhar essas composições, tá? Sempre tendo como parâmetro o aspecto do investigar. Então, pegou o instrumento, a gente vai investigar, fazer a lista dos sons, resolver quais são as ordens dos sons, tocar, gravar. Então, você pode, hoje em dia, é muito fácil gravar, né, com gravador, com computador, com celular. Ouvir, examinar, ver se está batendo isso que você gravou com aquilo que você escreveu, desenhar os sons depois, né, para poder registrar isso. Então, é um aspecto que a gente está não se apegando à parte teórica musical, mas trabalhando o aspecto da criação. Então, exercício de criação, de criatividade. Tá? Então, para a realização desses outros exercícios, né, devemos sempre nos perguntar: como que eu vou saber se eu estou fazendo algo bom e ruim? Então, esse bom e ruim, eu tenho que sempre estar me perguntando. Porque a partir do momento que eu fiz alguma coisa, eu posso estar sempre me perguntando isso para poder depois trabalhar modificações. Lembre-se que uma composição musical ela tem que ser sempre trabalhada no aspecto da lapidação.
Tá? Isso é importante, principalmente nesses primeiros passos aí. Aonde que eu vou chegar com essas frases musicais? Eu tenho um objetivo de significar alguma coisa? O que eu vou fazer para reproduzir essas formas musicais que às vezes eu escrevo e que às vezes não tem no instrumento? Então são perguntas importantes para fazer ao longo do processo de composição, lapidação e finalização. É importante lembrar que não existe respostas fixas para tais perguntas, pois a busca para tais respostas nos leva a uma reflexão constante frente à composição musical. Outro ponto importante é que devemos sempre nos preocupar em aprender a dar forma a uma coisa pequena, uma ideia musical pequena, depois desenvolvê-la, transformá-la em trechos maiores, até chegar ao aspecto da música provisória e a música final, o nosso objetivo final. Portanto, nas próximas etapas, nos próximos vídeos, eu convido você a refletir sobre alguns exemplos e instruções que nos ajudarão, agora de forma mais específica, utilizando elementos de teoria musical, a dar forma a essas coisas pequenas, a essas ideias pequenas e transformá-las de forma mais racional numa ideia maior, né, no sentido de podermos lapidar esse aspecto musical para que a gente possa obter uma peça musical completa. Ok? Então, grande abraço e até o próximo vídeo.